Quais são os tipos de pessoas que nunca entrarão no reino dos céus? Alguma vez já se considerou a profundidade do amor de Deus e, ao mesmo tempo, a firmeza de sua justiça? A Escritura revela um Criador que é infinitamente bondoso, mas também absolutamente santo. Ele não age com parcialidade, não transige com o pecado, não abre concessões que corrompam sua natureza. O mesmo Deus que estendeu seus braços de amor ao mundo é também o juiz que mantém os padrões da eternidade. Esse equilíbrio perfeito entre amor e justiça é o que sustenta a história da salvação. O desejo divino é claro. Ele quer que todos sejam alcançados, que ninguém se perca, que todos recebam a vida eterna. Mas isso não significa que a vontade de Deus anule a responsabilidade humana. Há um caminho estabelecido e esse caminho é Cristo. Negar a fé, rejeitar a cruz, voltar-se contra a verdade ou viver de maneira hipócrita são escolhas que afastam o ser humano da salvação. E embora o amor de Deus seja inquestionável, ele não obriga ninguém a permanecer em sua presença. Entre os incrédulos, há uma recusa consciente em aceitar a obra de Cristo. Não é apenas uma dúvida passageira ou uma incerteza momentânea, mas uma postura de rejeição deliberada. Essa incredulidade se levanta contra o próprio coração de Deus porque nega o sacrifício mais precioso já oferecido. A cruz foi erguida como prova definitiva de amor e ignorá-la é como desprezar a mão estendida que salva alguém prestes a se afogar. Aqueles que buscam salvação em caminhos alternativos estão trilhando uma estrada de areia movediça. A história da humanidade é marcada por tentativas de alcançar a divindade por meio de obras, rituais, filosofias e poderes terrenos, mas todos esses caminhos terminam em vazio. Apenas Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Os que colocam sua esperança em tradições humanas ou em conquistas passageiras descobrirão no fim que edificaram sobre um fundamento instável que não suporta o peso da eternidade. Os hipócritas representam uma das mais fortes condenações de Jesus durante seu ministério terreno. Eles conheciam a lei, pronunciavam palavras de devoção, mas seu interior era corrompido pela vanidade e pela ganância. Para o Senhor, não há valor em aparência sem essência. A hipocrisia é descrita como um sepulcro pintado, por fora belo e ornamentado, por dentro cheio de morte. Essa imagem não apenas choca, mas revela a incompatibilidade entre uma vida dupla e a santidade de Deus. O apóstata, por sua vez, carrega uma tragédia ainda mais profunda. Ele experimentou a luz, conheceu a verdade, provou a bondade divina, mas voltou atrás. Sua condição é descrita com imagens repulsivas, porque sua queda é mais grave do que a ignorância inicial. Voltar ao pecado após conhecer a graça é como apagar deliberadamente a lâmpada em um quarto escuro e preferir viver em trevas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição absoluta e final da ação de Deus. É um coração que se endurece até o ponto de não haver mais arrependimento possível. Não é uma falha momentânea, mas uma escolha definitiva de desprezar a voz do Espírito. Esse estado representa o ponto em que a consciência se cala e o coração se fecha. E quando a morte chega, não há retorno. A Escritura afirma que após a morte vem o juízo. Nesse instante, todas as oportunidades cessam, não há possibilidade de revisão, não há segunda chance. A eternidade se torna inalterável no exato momento em que a vida terrena se encerra. Essa é a razão pela qual o chamado é sempre urgente. A justiça de Deus, neste contexto, não é a ausência de amor, mas a própria manifestação de seu caráter. Ele ofereceu a salvação de forma abundante, enviando o seu Filho ao mundo. Não existe maior ato de amor do que a entrega de Cristo na cruz. Mas rejeitar esse sacrifício significa escolher permanecer distante de Deus. A condenação, portanto, não nasce da falta de amor divino, mas da escolha humana em recusar a oferta da graça. O arrebatamento, segundo as Escrituras, será um marco definitivo. Em um instante, os que pertencem a Cristo serão chamados para se encontrar com Ele nos ares. A rapidez desse evento é descrita como o piscar de olhos. Não haverá tempo para explicações, nem para arrependimento de última hora. Será uma separação radical entre os que estão em Cristo e os que não estão.
Esse acontecimento não deve ser confundido com a segunda vinda. Enquanto o arrebatamento será secreto, envolvendo apenas os fiéis, a segunda vinda será pública, gloriosa e visível a todos. Naquele dia não haverá dúvidas ou debates. O rei virá em majestade e todo o olho verá. Mas o arrebatamento, porém, é a linha que divide silenciosamente a história da humanidade. Preparar-se para esse momento não é uma opção. É a diferença entre vida e morte eterna. A preparação exige vigilância constante, porque o dia e a hora são desconhecidos. Exige santidade, porque apenas os limpos de coração verão a Deus. Exige fé, porque é pela confiança em Cristo que a salvação é assegurada. Exige perseverança, porque apenas os que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida. A vida moderna, com suas distrações e pressões, tenta sufocar essa vigilância. Muitos estão sobrecarregados por preocupações materiais, correndo atrás de conquistas terrenas que logo perecem. Mas nada disso terá valor diante da eternidade. A cruz é o único ponto de apoio que resiste ao peso do tempo. Ela representa o amor de Deus, o sacrifício do Filho e o poder do Espírito. Quem está firmado na cruz permanece de pé, ainda que todo o resto desabe. Por isso, a mensagem das Escrituras é insistente. Hoje é o dia de voltar-se para Deus. Hoje é o tempo de escolher a vida. O amanhã é incerto. A morte é uma realidade. E a eternidade não pode ser adiada. Essa decisão é a mais séria e a mais urgente que qualquer ser humano pode tomar. A eternidade não pode ser comparada a nada do que conhecemos. É imensurável, infinita, irrevogável. A escolha que fazemos aqui ressoará para sempre. Diante deste cenário, a única segurança está em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta estreita que conduz à salvação. Ele é a luz que ilumina a escuridão do mundo. O chamado, portanto, permanece aberto. Deus, em sua graça, oferece salvação de forma abundante e gratuita. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, a vitória já foi conquistada. Mas cabe ao homem responder, abrir o coração, render-se à verdade. Ignorar esse chamado é escolher deliberadamente permanecer fora da vida eterna. A grandiosidade dessa mensagem se torna ainda mais clara quando se compreende que todos os acontecimentos da história convergem para esse ponto decisivo. Nenhuma realização humana, nenhuma glória terrena, nenhuma conquista passageira poderá se comparar ao peso da eternidade. O que o ser humano decide diante da cruz de Cristo é o que define sua existência eterna. As páginas da Bíblia registram não apenas doutrinas, mas vidas reais que ilustram essa verdade. Homens e mulheres que escolheram crer foram transformados em testemunhas da fidelidade divina. Outros, porém, rejeitaram o chamado e se tornaram lembranças amargas do preço da incredulidade. Suas histórias atravessam os séculos como alertas vivos para cada geração. A cruz permanece como o maior símbolo de amor e justiça já revelado. Ela ergue-se no horizonte da história como um marco inegável. Diante dela, toda a humanidade se vê dividida. De um lado, os que creem e encontram redenção. Do outro, os que a rejeitam e permanecem em condenação. Não há neutralidade possível. A cruz exige uma resposta. Esse chamado ecoa em cada coração. Ele não se limita a fronteiras, culturas ou épocas. É a mesma voz que falou aos profetas, que se fez carne em Cristo, que incendiou a igreja primitiva e que ainda hoje ressoa com poder. A salvação é uma oferta eterna, mas o tempo de aceitá-la é limitado. A cada batida do coração, aproxima-se o momento em que as portas se fecharão. E assim, a mensagem final é clara e inegociável. O tempo é curto, mas a eternidade é longa. O que se decide hoje ecoará para sempre. Por isso, se esta palavra encontrou espaço em sua vida, compartilhe. Leve adiante o anúncio da cruz para que outros também despertem para a realidade da salvação. E assim, diante da eternidade, cada escolha importa. A cruz continua a ser o ponto de decisão entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que se perca no silêncio do tempo. Inscreva-se neste canal,
Compartilhe este vídeo e permaneça conosco nessa jornada de reflexão e verdade, porque juntos podemos ecoar a mensagem que atravessa gerações. Ainda há esperança, ainda há tempo e a eternidade nos aguarda.